Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar no universo do design instrucional e da experiência de aprendizagem. E para guiar a gente aqui nessa conversa, vou receber uma profissional que ela já tem quase 2 décadas transformando conteúdos complexos em caminhos claros e escaláveis. Ela é especialista em dar forma ao conhecimento no mundo digital. Eu vou receber aqui a Elaine Barreto. E eu vou começar, Elaine, já te mandando aqui a primeira pergunta, tá? A sua trajetória aí de 17 anos mostra que você escalou uma evolução fascinante, né? Você saiu lá desde o design instrucional puro até a estruturação de mentorias mais complexas. Olhando para trás, qual foi aquele momento exato em que você percebeu que o seu papel não era só organizar informações, mas sim construir pontes emocionais e cognitivas entre quem sabe e quem precisa aprender? Elaine Barreto, com muita alegria, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Olá, Maíra. Eu estou muito feliz em estar aqui com o seu convite. É uma experiência muito excelente. Estou muito contente e agradecida, né? E já vou começar respondendo a sua pergunta. Eu, no início da minha trajetória, o meu trabalho ele era muito concentrado na organização do conteúdo. Então, eu pensava em estruturar módulos, definir sequências, organizar materiais e atividades. Mas, em um determinado momento, que foi marcante para mim, eu tive um insight. Eu estava trabalhando na estruturação de um curso online que tinha um conteúdo excelente, produzido por um especialista extremamente competente. O material estava bem organizado, tecnicamente correto, mas os alunos tinham uma dificuldade de avançar. Eles assistiam às aulas, tinham acesso aos materiais, mas aí alguma coisa que deveria estar acontecendo não acontecia. E aí, naquele momento, eu pensei assim, eu entendi que o problema não era a falta de conteúdo, falta de conexão entre o conhecimento e o especialista e a experiência de aprendizagem do aluno, né? Ali eu entendi assim, eu acho que está faltando essa conexão, né? Entre o conhecimento do especialista e a experiência do aluno. A partir desse momento, eu comecei a enxergar o design instrucional de outra forma. Eu pensei assim, não é apenas uma organização de conteúdo, né? É a arquitetura da aprendizagem efetivamente, né? O trabalho de construir pontes entre, basicamente, 3 elementos: o conhecimento profundo do especialista, a realidade e o momento do aluno, né? E o caminho pedagógico entre esses 2 pontos. Porque, no fundo, existe uma verdade muito importante na educação, né? Saber muito sobre um tema não significa automaticamente saber ensinar esse conteúdo. Hoje, quando eu trabalho, né, com especialistas, mentores, organizações, o meu papel é justamente ajudar a transformar aquilo que eles sabem em experiência de aprendizagem estruturada, que realmente faça sentido para quem está efetivamente aprendendo. Elaine, eu estava te ouvindo falar, né? E quando eu fui montar essa entrevista, né? Quando eu fui estruturar as perguntas, eu falei assim, gente, a Elaine já está me ensinando só de eu montar as perguntas, eu já estou aprendendo com ela, né? Você falou uma coisa que eu achei assim muito interessante. Muitas vezes, né, o especialista é aquela pessoa que é apaixonada pelo tema, né? E numa roda de amigos ela vai falar daquele tema, com a família vai falar daquele tema, e às vezes essa pessoa quer entregar tudo de uma vez, né? O que acaba gerando aquela sobrecarga cognitiva nos alunos e nas alunas. Eu quero te perguntar o seguinte: como que você faz para acolher esse especialista, né? Ao mesmo tempo ser firme na hora de podar o excesso de informação, para você construir, né? Para que isso seja em prol de uma estrutura pedagógica que realmente funcione. Esse é um momento muito delicado do trabalho, porque o conhecimento do especialista, normalmente, ele é construído ao longo de muitos anos, muito estudo, muita prática, muita experiência. Então, a primeira coisa que eu procuro fazer é acolher esse conhecimento e reconhecer o valor dele.
Eu costumo dizer que para o especialista, que o problema nunca é saber demais. O problema é tentar ensinar tudo ao mesmo tempo. Antes de reorganizar qualquer conteúdo, eu procuro entender qual é o resultado que aquele especialista deseja que o aluno alcance. Esse diagnóstico pedagógico é muito importante, porque ele nos ajuda a identificar qual é o conhecimento essencial para atingir aquele objetivo. A partir daí entra a etapa muito importante do trabalho, que é a curadoria pedagógica do conteúdo. Essa curadoria consiste em olhar todo o conteúdo disponível e organizar esse material em camadas de aprendizagem. Nós fazemos uma análise assim, o que é essencial para o aluno começar, o que pode vir no segundo momento e o que pertence ao nível mais avançado da jornada. Uma vez eu trabalhei com um especialista que tinha tanto conhecimento acumulado que o primeiro esboço do curso tinha quase o dobro de conteúdo do que qualquer aluno conseguiria absorver. Para você ter uma ideia, o nosso apego realmente ao nosso conhecimento é grande, porque foi construído, como eu disse no início, com muito esforço, né? Com muita prática, muita experiência, a gente quer passar tudo. E aí, quando a gente começou a organizar aquele material, o próprio especialista percebeu que grande parte daquele conteúdo não precisava desaparecer, né? Ele só precisava aparecer no momento certo da jornada de aprendizagem. É aí que acontece uma coisa muito importante. O especialista percebe que simplificar não significa perder profundidade. Na verdade, significa tornar o conhecimento mais acessível e mais potente para quem aprende. Por isso, eu gosto de repetir uma frase que guia bastante o meu trabalho. Simplificar o conhecimento não é empobrecer o conteúdo, é torná-lo inteligível, aprendível, acessível. Elaine, sensacional, né? Que guia, né, que você está dando para a gente, né? E deixando com muita clareza, assim, algumas etapas que acho que a gente precisa respeitar quando a gente está organizando um conteúdo. Eu estava até pensando, né? A gente está vivendo num mundo em que está todo mundo saturado, né? A gente tem muito curso online, vídeo rápido, então nem se fala. Eu acho que a quantidade que a gente produz é gigantesca, né? Por conta até das redes, das mídias sociais. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o que diferencia uma experiência de aprendizagem digital que realmente transforma de uma que é apenas um depósito ali de vídeo, de PDF? E também queria te perguntar como que a estruturação pedagógica combate a sensação de solidão que às vezes pode vir ali no ambiente virtual. Como você falou, né, Maíra? Hoje nós temos uma quantidade enorme de conteúdos, né? Curso online, vídeo, aula gravada, material digital, mas ter acesso à informação não significa necessariamente aprender. Existe também, eu sou a pessoa das frases, né? Existe outra frase que eu gosto bastante, eu fico usando como âncora, né, para as minhas reflexões, enfim. Informação disponível não garante aprendizagem. A aprendizagem exige estrutura. Uma experiência de aprendizagem realmente transformadora costuma ter 3 elementos fundamentais: intencionalidade. Cada conteúdo existe porque cumpre um papel dentro da jornada do aluno. O segundo é sequência. Nós precisamos ter uma sequência. Os conceitos precisam ser organizados de forma progressiva, permitindo que o aluno construa a sua compreensão aos poucos. E o terceiro é a aplicação. O aluno precisa refletir, testar, errar, aplicar aquilo que está aprendendo. Eu já participei de projetos em que havia muitos vídeos, materiais, uma grande quantidade de informações disponíveis, mas os alunos se sentiam perdidos. Isso acontece porque falta estrutura pedagógica que conecte os conteúdos e consiga conduzir o aluno pela jornada da aprendizagem. Existe um outro aspecto muito importante no digital, que é, como você falou, é essa sensação de solidão, né? Eu já fiz graduação à distância, né, semipresencial, que a gente ia até o polo fazer a prova, e pós-graduação também.
E a gente costumava buscar, né, nesses estudos, o flow, né, aquele momento em que você fica ali imerso, completamente engajado, e como se fosse uma série de plataforma digital, né? Você quer acompanhar, você quer saber onde vai chegar. Então, quando o curso é apenas vídeo, o aluno muitas vezes se sente, né, sozinho nessa orientação, né? No ambiente presencial, a gente tem ali a figura do professor, naturalmente, que orienta o caminho, né? Mas o digital, essa orientação, ela tem que ser incorporada na própria estrutura do curso. Cursos bem estruturados fazem com que o aluno entre em flow, ele consiga ficar imerso e ele não sente que ele está sozinho. É como se o design pedagógico funcionasse como um guia silencioso que acompanha o aluno na jornada. Quando essa estrutura existe, o aluno entende onde ele está, para onde ele está indo e qual é o próximo passo dele. Além disso, atividades, reflexões, desafios e momentos de interação ajudam a manter o aluno ativo dentro do processo. No fundo, a estrutura pedagógica transforma um ambiente digital, que parece solitário, em uma experiência de aprendizagem guiada. Elaine, muito legal, né? Você trazer assim essas referências, né? Do que diferencia, do que dá qualidade, né? Para uma experiência de aprendizado. A gente está caminhando aqui para o finalzinho da entrevista e eu vou fazer uma pergunta meio provocadora agora, né? É, a escalabilidade virou assim uma palavra que tanto instituição quanto mentor elas estão buscando, né? Mas eu não sei se tem um risco aí no meio de perder qualidade no processo, quando a gente tem que escalar, né, um curso, uma experiência de aprendizagem, muitas vezes sem olhar, né, para aquilo que é subjetivo dela. Eu queria saber, na sua visão, é possível a gente manter a essência e o brilho de um mestre quando a gente transforma o conhecimento numa solução digital, numa solução automatizada, e indo na onda aí das frases, né? Deixa eu fazer uma pergunta também aí, meio nessa linha. Onde mora o equilíbrio entre o humano e o algoritmo nessa entrega? Olha, Maíra, eu acredito que é possível sim escalar conhecimento sem perder a essência do mestre, mas isso só vai acontecer quando a gente começar a entender que a escalabilidade não depende apenas da tecnologia. Muitas vezes a gente imagina que escalar significa gravar aulas, automatizar processos, né? Mas o verdadeiro valor de um mestre não está apenas no conteúdo que ele transmite, está na forma como ele organiza o pensamento, conduz o raciocínio e provoca reflexões. Quando fazemos um bom trabalho de design instrucional, conseguimos capturar essa lógica do pensamento do especialista e a gente consegue estruturar da seguinte maneira, né? O caminho de aprendizagem, as perguntas que provocam a reflexão, os exemplos que facilitam a compreensão, né? Exemplificar, tornar palpável, né? É muito importante. E os momentos em que preciso aplicar, né? Onde eu vou aplicar. Uma situação que eu vejo com frequência são mentores que começam seus programas de mentoria com encontros ao vivo, muito conhecimento para compartilhar, mas eles não têm uma estrutura muito clara, né? E aí cada encontro depende do improviso, ele depende da pergunta, ele vai criando um cenário ali, às vezes até de caos, porque para amarrar tudo isso em conhecimento fica complicado. E aí, quando a gente organiza a jornada pedagogicamente, o mentor passa a conduzir a aprendizagem com muito mais consistência. Ele não fica à mercê do que pode acontecer. Ele tem toda uma estrutura bem sólida, pedagogicamente estruturada para um objetivo. E aí que entra o equilíbrio entre o humano e o algoritmo. O humano continua sendo responsável pela visão, a curadoria de conhecimento, pela condução intelectual da aprendizagem. E o algoritmo, que é bom, tem sido uma ferramenta muito excelente, a gente não pode esvaziar, né, a percepção, a força dessa ferramenta. O algoritmo ele entra para apoiar a escala, justamente, organizar o conteúdo, o acesso e até personalização da experiência nesses pontos. Hoje nós temos tecnologias muito poderosas, né, para distribuir conhecimento em escala, e a gente tem que realmente usar isso.
plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial, que tem ajudado bastante. Mas nenhuma tecnologia vai substituir a capacidade humana de interpretar contextos, fazer conexões, provocar reflexões. Por isso, eu costumo dizer que a tecnologia deve ampliar o alcance do conhecimento, mas a inteligência pedagógica continua sendo profundamente humana. Ela amplia o alcance daquilo que é capaz de ensinar. Ao longo dos anos, eu fui estruturando um método próprio de trabalho para organizar esse processo de construção pedagógica. Hoje, ele orienta a forma como eu ajudo especialistas e organizações a transformarem conhecimento em experiência estruturada de aprendizagem. Sensacional, Elaine. Parabéns, né, por esse trabalho incrível que você vem fazendo. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua prontidão, pela sua generosidade. E quero saber, você quer deixar uma mensagem de despedida para quem está assistindo a gente? Sim, eu quero te agradecer bastante novamente, né? O convite, a oportunidade, uma conversa muito interessante que provoca a gente a refletir, a explorar, né, mais e até despertar outros para também refletirem, explorarem. A educação tem passado por muitas transformações, especialmente com o avanço das tecnologias digitais, mas existe algo que continua essencial. A aprendizagem acontece quando existe intencionalidade pedagógica. Não é apenas sobre ter conteúdo disponível, mas sobre como esse conhecimento é organizado, conectado e apresentado para quem aprende. Quando a gente consegue estruturar bem esse caminho, o conhecimento deixa de ser apenas uma informação e ele começa a se transformar em algo que realmente impacta a vida das pessoas. E eu acredito que é um dos grandes desafios, né, hoje para a gente, e também uma possibilidade incrível que a educação possa avançar com as tecnologias e não se engessar. Esse é o recado que eu deixo. Que recado maravilhoso. Obrigada mesmo, Elaine. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.